que deu tempo aí para o pessoal trocar de salas, a gente iniciar a segunda palestra aqui na trilha de graduação. A gente vai discutir agora numa temática mais ligada a finanças e operações, o impacto que o EAD está trazendo nas instituições de ensino superior, o impacto disso, inclusive, no ticket médio das instituições. Para a gente discutir esse assunto, eu queria chamar aqui ao palco o Flávio Rabeiro. Por favor, Flávio. Uma salva de palmas. O Flávio é o diretor de produtos financeiros da Quero Educação. E para fazer esse bate-papo com o Flávio, também queria chamar ao palco aqui, por favor, o Jefferson Ferreira. Jefferson, por favor. O Jefferson é o pró-reitor de Finanças da Unicesumar, também já foi vice-reitor e CFO do Grupo Educacional Unis, e eles vão trocar essa ideia com a gente sobre os impactos provocados pela expansão do EAD. À vontade. Obrigado, Volpi. Bom dia, pessoal. Esse bom dia foi bem fraquinho, hein? Bom dia, pessoal. Quer dizer, não, boa tarde, né? Esse horário é meio ruim, porque já fica na hora do almoço, a pessoa fica impaciente, mas, por favor, um pouquinho de paciência, que já a gente come um almoço bem legal, tá? A gente está trazendo aqui para vocês um conteúdo que está bem em moda, né, a questão do crescimento do EAD, e como a gente tem tido impacto no ticket médio, a gente quer fazer algumas análises para mostrar um pouco dessa dinâmica de mercado. E aí o Jefferson também ele vai trazer um pouco da perspectiva dele operacional, uma vez que ele é o CFO da Unicesumar, e também traz uma perspectiva global, uma vez que ele também preside o Financias, né, que é um grupo, um fórum de CFOs do Brasil inteiro focado no ensino superior. Então, a ideia, a dinâmica da apresentação vai ser eu trazer números de mercado e agregando as informações do marketplace do Quero Bolsa para poder expandir um pouco essas análises, e a gente traz também a análise operacional do lado do Jefferson. Mas, antes de tudo, Jefferson, fala um pouquinho do que você acha quais são as ânsias que as instituições estão vivendo um pouco nessa questão do EAD. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui nesse debate. Primeiramente, eu queria só contextualizar a instituição, né, pela qual eu represento, e esse fórum também que o Flávio mencionou. Bom, no Unicesumar hoje, né, a parte de vocês já deve conhecer ou ter ouvido falar, está sediada na cidade de Maringá, no Paraná. O Unicesumar tem 30 anos de existência e, recentemente, né, nos últimos 7, 8 anos, teve o seu crescimento pautado no ensino à distância, e atualmente está com cerca de 190 mil alunos, com uma perspectiva aí, talvez para a próxima entrada de chegar aí na faixa de 230, 240, essa é a nossa expectativa. Então é uma instituição que se tornou realmente muito grande. Ela hoje é a sexta, quinta ou sexta top do EAD, né, no país. No último ranking divulgado pela Roper, a gente se encontra em 8ª posição, né, dos consolidadores, conforme é feita a divulgação. E é uma instituição familiar, é uma instituição ainda sem grandes aportes, né, na verdade, sem nenhum aporte de fundos de investimento, entre outras coisas, como nós temos outras instituições no país, e que pautou seu crescimento de forma orgânica. Então, assim, acho que é um pouco da provocação, e acho que o case que deve ter chamado a atenção da Quero, até para a gente trocar aqui um pouco, é que, assim como parte de vocês, ou a maioria das instituições, tem sofrido uma pressão da queda do ticket médio, particularmente no EAD, mas, em contrapartida, tem os seus resultados crescendo ano a ano, e eu estou falando de resultados financeiros, e é uma instituição que preza muito pela qualidade, aí eu vou pegar um gancho aqui na fala do professor, né, Luiz Cláudio, que disse que só vai perenizar quem tiver qualidade, por mais que essa guerra de preço que a gente está vivendo, a gente concorda muito com isso, mas a gente acredita que é possível, sim, fazer uma instituição sustentável, com escala, e também com muita qualidade, né? O Unicesumar faz 8 anos consecutivos que é IGC 4, tem conceito institucional 5 no último recredenciamento, que acabou de acontecer, faz aí 1 mês e meio. A gente costuma dizer que não é um conceito institucional 5 qualquer, né? Foi um conceito institucional contínuo para quem já viveu ou vive processos de recredenciamento aí de 4,88. Então, nós tivemos só dos 47, se não estiver enganado os indicadores, somente 4 itens com nota 4. Então, é um 5 robusto, e
podem ter as críticas que for, mas é a maneira como a gente tem hoje de certa forma, de certificar se o processo que está sendo realizado está bem feito ou não. Então, nos dois parâmetros, tanto no IGC quanto no Conselho Institucional, tem tido essa representatividade. Então, acho que um pouco da discussão aqui, um pouco dos anseios, né, e respondendo um pouco o que o Flávio perguntou, a gente também sofre, né, essa questão da pressão, mas a ideia é que é possível, né, e aí talvez discorrendo um pouco mais de algumas características particulares lá, é possível fazer uma instituição com queda de ticket médio, mas que cresce o seu resultado financeiro e mantém ou melhora a sua qualidade acadêmica. Parece um trade-off, mas isso é possível fazer, e acho que a Unicesumar é um bom exemplo disso. E, paralelo, Flávio, só a questão também do Financies, né, do Fórum de Executivos, a gente pode explorar isso um pouco mais ao longo da fala, mas a ideia é que há 12 anos atrás, quem é financeiro aqui de instituição de ensino? Legal, então temos aí uma representatividade bacana. Vocês vão concordar comigo da dificuldade de troca, né, de troca de informações entre o setor, vamos chamar de outras indústrias, aí, isso é mais fácil você trocar alguns indicadores para saber se você está bem ou não, qual é o índice de folha versus receita, qual é o desconto médio, qual é o ticket médio, qual é o percentual de investimento versus a receita líquida, qual é a despesa de marketing versus a receita líquida. E essas coisas, vira e mexe, a gente tem dificuldade de encontrar. Então, há 12 anos atrás, a gente criou esse grupo, que é a ideia justamente de troca, né? Que essa informação aparecesse, assim aconteceu. Eu sou mineiro sou natural de Minas, né? Eu vi algumas instituições de Minas, eu escutei aqui. Mineiro conta caos, Flávio, desculpa. Quando a gente sobe no palco, a gente não consegue não contar um caos. 12 anos atrás, a gente se reuniu em Florianópolis, primeira vez, tinham 43 executivos. E aí, a pergunta, né? Como é que está lá a sua inadimplência e evasão? Eram os grandes temas da época, parece que já está resolvido, né? Inadimplência e evasão eram os grandes temas da época, e aí a conversa era, qual é a sua inadimplência lá? A minha inadimplência está dentro do padrão, controlado, sem problema. Aí a sua evasão, lá, como é que está? A evasão está na média de todo mundo. E tá bom, não, tá tudo bem, estou tranquilo, sem problema nenhum. Propositalmente, no final do dia, a gente colocou uma cervejinha para um coquetel, para as pessoas, né, se soltarem um pouco mais. Então, as pessoas, no final da noite, estavam chorando, uma no ombro do outro. Minha inadimplência, minha evasão. Que aí tiveram mais tranquilidade. O problema era o mesmo, todo mundo sofrendo, né, com as mesmas questões. Mas foi um ambiente que propiciou a troca. A gente começou a trocar. Então, desde lá para cá, a gente tem feito algumas pesquisas. Soltamos no último anuário aí da Roper, da análise setorial, um capítulo específico só sobre indicadores financeiros, que, obviamente, esse tema que a gente está trazendo aqui é tema de pauta de discussão. Acho que já falei demais. Legal. Não, inclusive, a gente pode depois compartilhar os dados, as informações que a gente está apresentando aqui para o grupo também. Acho que pode ser uma divulgação legal. Bom, só para, então, começar a apresentação em si, a gente vai seguir essa agenda e, para começar, a gente vai mostrar um pouco do cenário atual e como isso vem impactando o preço. Tá? Aqui, a gente traz as primeiras informações relacionadas à pós-graduação. Eu começo pela pós, porque, normalmente, você não tem muita informação pública a respeito disso, né? Então, do lado esquerdo, a gente vê o crescimento do share, ou seja, da participação da pós-graduação EAD frente ao presencial. Veja que hoje, pelo menos no marketplace, hoje, de cada 3 bolsas vendidas, ou seja, alunos captados, 2 são de EAD. A gente vê uma tendência muito forte de crescimento disso, e é engraçado ver também que a gente percebe que os alunos têm buscado mais cursos rápidos. Então, isso é uma tendência que a gente tem visto no marketplace. Quando eu olho na direita aqui, eu vejo, comparando com a base 100, começando de 2015 indo até 2019, a evolução do preço. Aí eu separo, né, o azul presencial e o cor de creme, né, o laranjinha, o vermelho, dependendo da pessoa. Eu vejo que também a gente tem deteriorado um pouco o ticket de IAD e tem aumentado de presencial. Então, o presencial ele vai capturando o valor ao longo do tempo. Embora essa normalização ela está capturando o valor, acho que muito mais pela inflação do que realmente por captura de imagem. Tá? E no EAD, pela competição, a gente tem visto a queda de preço médio, embora os custos tenham ficado mais curtos. Tá? Algum ponto aqui, Jefferson, sobre a pós?
Não, acho que a vivência na prática é essa, né? Ticket médio em pós-graduação se mantém, cresce pouco, né? Ou se mantém, e ticket médio no EAD cai muito, embora o número de alunos também cresce demais, né, em relação a isso. Só para ter uma perspectiva, no Marketplace a gente vem quase que dobrando ano a ano as captações de pós, tá? Então, tem uma tendência muito forte, muito nessa vertente, né, de EAD, cursos curtos. Tá bom? Tá, então, a partir de agora, a gente começa a falar de graduação. Aqui, todo o âmbito aqui é graduação, comparando o presencial e o EAD. Essa curva à esquerda também, de novo, a gente está falando do share. Essa curva ela é mais comum, né, acho que a maioria das pessoas já viu isso. Né? A gente hoje está no patamar de 45% das matrículas, aqui também tudo é matrícula, tá? A gente está falando de 45% das matrículas hoje no Brasil via EAD. E aqui a gente explica um pouco que, se você parar para ver, você vê que a explosão do share ele vem de 2015 para 2018. Né? Vendo que ali no 15 está uns 27%, você vê que de uma hora para outra ele começa a crescer e vai dos 27% para os 45%. E aqui na direita a gente tenta explicar um pouco a característica desse crescimento. Então, a gente comparou, a gente faz um gráfico que a gente chama de gráfico ponte, comparando o número de alunos captados EAD de 2015 e bate uma foto comparando com outra de 2018. E, no meio dos dois, a gente explica qual é a fonte desses alunos. Então, basicamente, se a gente vê que a gente está saindo de um patamar de 670 mil alunos para um patamar de 1.300.000. É um crescimento que daria um crescimento anual médio ali de 26%. É imenso, né? Mas como é que aconteceu esse crescimento? A gente vê que, dessa diferença aqui de 600 mil alunos, praticamente, 200 mil vem do crescimento orgânico. O que significa isso? Se a gente mantivesse as mesmas instituições com os mesmos cursos de 2015, o crescimento seria de apenas 9% ao ano. A gente teria crescido 200 mil alunos. Mas de onde vem o crescimento de verdade? Vem daqui do meio, ó, que é o crescimento inorgânico. São novos cursos oferecidos no mercado. O que está embaixo, que são 280 mil, são novos cursos nas mesmas instituições. Ou seja, aquela instituição ela já estava no mercado, tinha outros cursos, ela lançou novos cursos. A barrinha de cima, que é os 109 mil, não sei se todo mundo consegue ver, são cursos que não existiam em 2015. Entendido? Então, o de baixo são novos cursos nas mesmas faculdades, só que eu não ofereci esse curso antes. O de cima são novos cursos que não existiam antes. Então, você vê que o crescimento, praticamente, do mercado ele vem bastante daqui. É um crescimento inorgânico de nova oferta de cursos. Isso eu acho que é uma perspectiva que o mercado tem visto mesmo, né? O crescimento vindo de nova oferta de cursos. E, por fim, tem o aumento de alunos por novas instituições, ou seja, instituições que entraram no cenário competitivo. O mais engraçado aqui é que a gente até fala de competição de mercado, mas, na verdade, é uma competição que ela se restringiu mais ao mercado como ele já era antes. Né? Então, a gente vê até um movimento agora recente de novas instituições entrando no mercado, mas, pelo menos, a foto comparada de 2015 com 2018 não foi bem isso. Foi muito mais uma competição entre as próprias instituições que já estavam antes. Algum ponto? Aqui, acho que, trazendo, né, o exemplo, acho que é legal, o Flávio coloca as questões macro, vou tentar trazer, né, exemplos da prática. A gente tem 2 exemplos aqui de cursos novos, Flávio, que são legais, que é o de cervejeiro, mestre cervejeiro, está com 3.500 alunos, né, é um tecnólogo experimental, e o de terapias integrativas também, que é um curso extremamente interessante, novo, que envolve né, áreas da psicologia, da psicopedagogia, da própria alguns cursos, né, voltados para essa visão um pouco mais integrada, né, do ser humano. Então, são 2 cursos que chamam atenção, os 2 já estão nessa faixa de 3 mil alunos, que começaram justamente nessa fase que começa... Esse é bem esse movimento que a gente tem visto. E aí, quando a gente avança, para falar agora um pouco do tema do tópico, né, que é o ticket médio, a gente vê, também comparando na base 100, vamos olhar ali as linhas cheias, né? A azul é novamente presencial e a linha cor de... Eu não sei essa cor aqui, laranja. Bom, é o EAD consolidado. Então, você vê que os dois eles têm uma leve tendência de queda ao longo do tempo. Também eu peguei 2015 com 2019. Então, assim, essa ideia do ticket médio estar se reduzindo, ela é verdade, mas ela é verdade no mercado como um todo. Tá? Ou seja, indiretamente eu posso concluir aqui que o desconto médio do EAD ele se manteve ao longo do tempo. É verdade pelo gráfico ali.
Agora, o interessante é que se eu pegar o presencial, desculpa, o EAD, e eu explodo ele em duas modalidades internas, que é o EAD puro e o semipresencial, que é uma modalidade nova de mercado, você vê que a tendência muda bastante. Então, a parte superior, ela fala do EAD puro, ou seja, ela até conseguiu progredir na captura de ticket, e o presencial caiu demais. Então, tem uma dinâmica diferente quando a gente fala do semipresencial. Isso é uma novidade, porque você não vê muito essas informações publicadas, né? O INEP, ele aglutina tudo numa análise única, pelo menos de informação de captação de matriculados. Então, a gente consegue ver que tem uma tendência diferente. E aqui, tentando explicar um pouco do cenário competitivo, a gente separou o share de matrículas também nesses três grupos: o presencial, o EAD puro e o semipresencial. E a gente vê, pegando as top 6 instituições, ou seja, as top 6 que mais matriculam em cada um desses segmentos. No presencial, eu tenho que as top 6 elas representam 38% do mercado. Quando eu olho para o EAD, as top 6 representam 71%, e quando eu vejo o semipresencial, é ultra concentrado. As top 6 representam 96% da captação. Ou seja, se eu faço uma triangulação com o primeiro gráfico, eu vejo que está basicamente rolando digamos, uma guerra de preço ou um cenário competitivo muito aglutinado. Então, tem algum ponto a ser explorado aqui. Algum ponto aqui, Jefferson? Acho que esse é o ponto central, talvez, da nossa fala, e aí é onde vem a provocação para que a gente pense, né, um pouco. Quem é que as instituições, os financeiros, ainda definem preço de mensalidade? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. E quem é a área de marketing que define? Os outros não definem. Não. Eu imagino que seja entre essas duas. Ou quem é o dono que fala assim, vai ter que ser, não é isso? Vai ter que ser. O conjunto das pessoas. O conjunto. Isso é uma reflexão interessante, né, quando a gente traz para a definição de preço, porque preço, né, quem é da área de finanças aqui vai saber melhor do que eu. Você tem várias formas de chegar ao preço final. Tem ainda a velha forma do preço com base em custo, né? Mas o que hoje a gente vê no mercado competitivo é preço com base em concorrência, com base no que o mercado percebe de valor daquele serviço ou daquele produto. Então, quando a gente entra aqui, né, pelo menos aí eu vou trazer um pouco da reflexão do Financis, isso demorou muito tempo para algumas instituições perceberem que a precificação não deveria ser com base em custo, ou só com base em custo. Obviamente, o custo ele é relevante para a definição de tudo, mas principalmente pelo que o mercado percebe de valor, né? Então, me perguntaram certo dia, tá bom, mas até quando vai isso, né? Até quando essa curva vai para baixo? Até quando tiver oferta e gente pagando por aquilo. Então, assim, é a velha lógica do mercado tradicional, da economia tradicional. Então, aqui há uma reflexão, porque muitas instituições ainda falam, não, eu preciso segurar o meu preço porque eu tenho determinado custo e esse custo precisa ser coberto por esse preço. No mercado como a gente vive hoje, isso tem um sério problema, né? Tem um sério problema porque o outro vai fazer com a mesma qualidade com a sua ou melhor por um preço menor, né? Então, isso precisa ficar muito claro, porque às vezes a gente tem, e aí eu falo como alguém que está há 20 anos na educação, então eu entendo perfeitamente alguns anseios de mantenedores, né, que falam, olha, eu não posso abrir mão dessa qualidade, e às vezes o que se percebe como qualidade não é exatamente a qualidade que o mercado está percebendo no seu serviço. Então, aqui fica uma reflexão bastante, por mais que isso pode ser um tema batido para muitos, pelo menos a nossa percepção do fórum, ainda não é um tema superado para todos, né? E eu acho que é um tema que deve ser superado. Quando a gente olha essa curva, não tem como ficar de fora. Se o seu preço não acompanhou isso ao longo do tempo, tem alguma coisa, a não ser que você esteja nichado e seja posicionado de uma forma que te permita, né, cobrar mais. Nós temos players no mercado que cresceram, que vão na linha contrária aqui de preço, mas é um outro posicionamento, é um outro nicho. Então, falando aí da Sesumar, o nosso ticket caia na ano médio, natural que caia, né? A gente acompanha. Qual é o exercício de casa? É que a gente faça o trabalho em custo para que a rentabilidade suba,
Então, esse é o exercício que precisa ficar. E, obviamente, a escala ajuda, né? Quanto mais escala você tem, mais isso está diluído. Então, acho que isso é um tema interessante para reflexão, né? Inclusive de estratégias de precificação, que acho que não é o foco principal aqui do evento, da fala, mas como é que nós estamos precificando hoje o nosso curso, né? É base custo, é base concorrência, é uma somatória de tudo, quem está participando dessa decisão, quem está dando a canetada final, né? Que tipo de dados estão sendo coletados para que isso aconteça, que área de inteligência está sendo envolvida de mercado para que isso efetivamente aconteça, né? Maravilha. E vale a pena também destacar que nessa questão quando a gente fala de EAD, né, e aqui a gente está quebrando o EAD puro e o semipresencial, a gente vê uma tendência muito forte do crescimento do semipresencial, que é o que eu quero falar no próximo slide aqui. Entender um pouco de onde vem essa fonte desse crescimento. Então, expandindo então a análise, olhando para o semipresencial em si, olhando para o gráfico da esquerda, a gente separou as principais famílias de curso e viu qual é o share, a penetração da captação daquela família de curso na captação total. Então, olhando lá, o primeiro gráfico que está com a borda, a gente vê o share de famílias de curso só para o semipresencial. Dá para ver que 34% das vendas elas são dos cursos de saúde. E compara com o da direita, que é o EAD puro. Estou comparando 34 com 4. Ou seja, basicamente, existe uma dinâmica do mercado que estava ansiosa por cursos de saúde, que não era atendido pelo EAD. E uma vez que você passa a ofertar os cursos na modalidade semipresencial, ele passa a ser suprido. E aqui eu até coloquei, eu fiz a terceira barra, que é a média dos dois, a média ponderada, porque ali eu comparo essa média ponderada com a média da direita, que é o presencial. Então, você vê que é como se a modalidade EAD global tivesse alcançando a modalidade para o presencial. Isso é até um insight, então é como se ela estivesse migrando, né, para aproximar com o presencial. Isso é até um insight para, numa eventual lançamento de cursos de direito EAD, se fosse para dar alguma estimativa, eu estimaria que o mercado ele vai tender também para poder alcançar o equilíbrio que já existe no presencial hoje. Porque é um pouco do que a gente viu aqui, né, quando a gente lançou os cursos de saúde na modalidade semipresencial. Então, isso aqui é um pouco da dinâmica das vendas de cursos, e aqui eu trago também para essas mesmas famílias de curso os preços médios de cada família, né? Então, eu tenho aqui as famílias de saúde, as famílias de negócio, tecnólogos e licenciaturas. Lembrando que essas 4 aqui são as principais do semipresencial. Por exemplo, do EAD, o principal é as licenciaturas, né? Então, mas dá para ver também que, quando eu comparo o preço do presencial, que é a barra maior, né, e eu vejo comparando com o preço de semipresencial e o de EAD, basicamente a gente não vê uma captura de margem muito alta do semi em relação ao EAD. Você vê, por exemplo, vamos pegar de negócios, você está comparando praticamente o mesmo preço. Quando eu vejo ali tecnólogos, muito próximo. No saúde até tem um pouquinho de captura de margem, mas eu acho que a provocação que fica aqui é um pouco pensar essa questão do posicionamento, uma vez que você está oferecendo um produto que não é simplesmente puro EAD, como se posicionar em relação a ele. Pelo que a gente tem visto, o mercado ele tem se ocasionado muito próximo do EAD, e talvez valha a provocação de atuar um pouco nisso. Você tem que comentar, Jefferson? Acho que o comentário é mais na questão do semipresencial enquanto negócio, né? Fala do Ricardo Amorim na primeira palestra foi nesse sentido, né? De que na visão dele e a visão de muitos, daqui a pouco não tem que se falar em um ou outro, mas sim um e outro. E eu acho que o semi é a resposta disso na prática, né? É uma modalidade que ainda não existe, né? Do ponto de vista aí, regulatório, então é até difícil a gente ter acesso a esses dados, e aí a Quero faz um trabalho muito bacana de levantamento disso e separar o que é EAD do que é semipresencial. Esses dados não são possíveis de ter no censo ou em outras bases, e mostra aí um mercado diferente, né? Ele não é, a gente já sabia disso, não é nem para o EAD, nem para o presencial, obviamente ele está ali no meio termo, mas é um mercado que tem chamado muita atenção de algumas áreas em especial. O quanto vai avançar, o quanto cada instituição está avançando nisso, que é o X da questão daqui para frente. Maravilha. Agora a gente vai entrar um pouco na
no aspecto do perfil do aluno, né? Então, a gente já avaliou aqui um pouco como é que está o cenário competitivo, como é que está o cenário de precificação, e até para trazer um pouco mais de conteúdo a respeito do... Tá, beleza, Flávio, beleza, Jefferson, vocês me falaram isso aqui, tem que pensar esses pontos aqui, mas tá, como é que eu atuo em cima disso? Então, acho que nos pontos de atuação, eu queria trazer um pouco a questão do perfil do aluno, para entender um pouco como é que é a dinâmica, até para poder se adequar, né, a esse público do EAD especificamente. E aqui tem umas informações interessantes. A primeira delas, a gente traz aqui a distribuição da idade dos alunos. Então, o que significa isso? Vamos lá, vou dar uma de professor aqui de matemática. A gente tem aqui os anos, a idade dos alunos, e vai pontuando para cada ano, que varia de 2012 a 2018, a gente coloca aqui, ó, 16 alunos, eu tenho 10 alunos. E aqui eu vou fazendo para cada ano, cada idade do aluno para cada ano. Então, eu vou montando as curvas. O que dá para ver no presencial? Basicamente, o formato da curva não mudou. Ou seja, o perfil de idade do aluno não vem mudando. A gente cresceu um pouco de matrículas de aluno e depois caiu, né? Que é um movimento que todo mundo está acompanhando, né? A gente teve um crescimento até 2015, acho que 16 estacionou e depois teve uma leve queda. É isso que ele está falando aqui no gráfico. Mas a cara da idade dos alunos não mudou. Quando eu olho para o outro gráfico, a gente fala aqui já do EAD. Então, o que acontece? Como o mercado vem crescendo, as curvas vêm subindo. E elas vêm na ordem mesmo, né? Então, a gente está falando de 2012, 13, 14 e assim por diante. Só que vocês conseguem perceber que o formato da curva... Vamos comparar aqui a mais embaixo e a mais em cima. O formato da curva ela muda levemente. Numa, ela é mais achatada, ela é mais gorda, né? Ou seja, eu tenho muitos alunos que são mais experientes, né? Vamos chamar assim. E agora eu tenho meio que uma tendência um pouco maior para capturar alunos um pouco mais jovens. Então, você vê que ela tem até uma montanha ali, né? Dá para ver que essa montanha ela vai crescendo ao longo do tempo, né? Ela vai ficando mais explícita ali, né? Então, o que a gente vê é que a média da idade ela vem reduzindo um pouco, no presencial, claramente ela não mudou. No EAD ela vem reduzindo um pouco, mas o mais interessante é que a distribuição vem se alterando. Então, de repente, o modo como você se posicionava para fazer captação, atendimento aos alunos do EAD era de uma maneira, 5, 6 anos atrás, e hoje essa maneira talvez ela tenha mudado. Acho que é bem provável que ela tenha mudado. Tem algum ponto sobre... Tá. Outra questão também que a gente vê do perfil, vocês devem ter recebido um mini panorama com 12 páginas que a Quero fez, falando um pouco de precificação, inflação. E no último capítulo, a gente fala um pouco do perfil da busca do aluno. Então, aqui eu resumo um pouco o estudo que tem lá, vocês podem ler depois ao final do estudo, mas aqui eu faço um resumão do que está escrito lá. Basicamente, a análise é a seguinte, nós dividimos os públicos dos alunos que estão buscando no Marketplace em 3. Primeiro, são os alunos que só fazem busca de presencial, ou seja, eles vão no site, só buscam cursos presenciais. Segundo, são alunos que buscam qualquer curso, eles estão vendo tudo. E terceiro, os alunos que só buscam cursos EAD. Então, o que a gente percebe? Dos alunos que buscam apenas o curso presencial, 92% deles se matriculam no curso presencial. E essa tendência, ela ficou estável ao longo dos últimos, desde 2015. Então, você não mudou muito esse perfil. Eu vejo que essa tendência mudou. Hoje, quase um terço dos alunos, acho que até um pouquinho mais, 36% dos alunos dos indecisos, eles se matriculam no EAD. Ou seja, tem lá aquele pool de alunos que buscam e são indecisos, um terço deles, eles acabam decidindo por ir para o EAD. O mais engraçado aqui é que essa tendência aumentou muito. Então, se você pegar em 2015, apenas 20% dos alunos tinham essa tendência. Hoje, um terço. Então, imagino que isso deve continuar. Então, hoje, provavelmente, o aluno EAD, ele é um aluno que está buscando no mercado, está vendo várias alternativas, e aí ele vai lá e opta pelo curso EAD. Então, o modo como você trabalha o conteúdo com ele tem que ser diferente. E, por fim, são os alunos que buscam EAD, e basicamente quase todos eles se matriculam no EAD. E também a tendência ela é estável. Tá, e aí, para falar um pouco de como você deve atender esse aluno, a gente foi lá no Quero Bolsa novamente e pediu para o time de análise lá
falar quais são as principais dúvidas dos alunos que buscam EAD. E o que a gente consegue destacar aqui é que, basicamente, esses alunos eles têm insegurança e desconhecimento com relação à modalidade. Então, eu até gosto dessa primeira frase aqui. É muito comum os alunos perguntarem para a gente: o diploma de EAD é tão válido quanto presencial? Simplesmente eles desconfiam, eles não conhecem, eles têm essa ânsia, né, para sanar. E é até engraçado você... Um insight, talvez, que possa ver é que esse crescimento do semipresencial talvez é um pouco de responder essa ânsia, né? Do tipo, putz, o EAD talvez não vale tanto como, mas se eu estou indo lá, eu tenho um professor na minha frente, talvez eu tenha uma validade maior. É só um ponto para vocês pensarem também. E com relação a desconhecimento, eles não sabem, eles não conhecem a metodologia de ensino, eles estão ansiosos por descobrir como funciona. Eles sabem, eles não perguntam tanto quanto isso no presencial. Todo mundo fez ensino médio, fez ensino básico na sala de aula. Quando você vai para um EAD, ele não tem essa experiência histórica, né? Então, ele fica ansioso, ele quer saber, ele quer entender mais como funciona, ele quer saber como vão ser as avaliações, ele quer saber como vai ser o material, e muitas vezes você não encontra essa informação. É difícil encontrar essa informação. Então, disponibilizar isso para o aluno é uma coisa importante para quem quer se posicionar frente a isso. Você tem algum ponto aqui, Jefferson? Tá bom. E aqui são os pontos de atenção que acho que o Jefferson consegue contribuir bastante, né, acho que são dúvidas super comuns, né, quando você está num cenário competitivo, de queda de preço, mudança de cenário, como se posicionar frente ao aluno, né, alguns pontos que são chaves aqui, que eu deixo para o Jefferson meio que explanar um pouco. Bom, aqui acho que só, aí já é contando um pouquinho do caso, né, mas em pontos, e aí depois vocês ficam à vontade para a gente entrar em algum ponto, mas a questão principal é possível fazer escala com ticket médio menor, mantendo sustentabilidade ou crescendo sustentabilidade e mantendo ou crescendo qualidade. Acho que isso é muito importante que fique claro que é possível fazer. E talvez eu traga aqui algumas contribuições da Unicesumar, onde a gente acredita que foram relevantes para que esses resultados acontecessem, né, estejam acontecendo. A primeira delas, a Unicesumar entendeu, num passado recente, de que ela precisava ter praticamente 2 estruturas, né? Então, isso é uma das decisões que, talvez, quando a gente chega de fora lá, você olha assim, mas tem 2 marketings? Tem 2 áreas de projetos? Tem praticamente 2 TIs? Tem 2. É como se fosse praticamente separado. Isso perde em ineficiência, tem aumento de custo, enfim. Quando a gente olha os resultados, né, isso não é tão direto assim essa relação. Obviamente que algumas áreas são centralizadas. Quando todo mundo fala de CSC, né, nós precisamos ter uma central de serviço compartilhada que atenda todas as unidades. Decidiu-se que, como o público é bastante diferente, pelo menos na nossa visão, era necessário ter essa estruturação. Então, é como se fossem 2 empresas, né, Naman? Se Naman teve a oportunidade de trabalhar lá com a gente, é como se fossem 2 instituições separadas. Então, esse é um ponto. Segundo ponto no EAD especificamente, pontos de contato com o aluno. Então, recentemente, a Educa Insights fez um estudo e ela se matriculou nos principais players de mercado e mediu quantos pontos de contato eram feitos entre a instituição e o aluno, desde o momento que ele mostra interesse em estudar naquela instituição até o final do primeiro semestre. Então, eles ficaram matriculados ali 6 meses, mas se matricularam até um pouco antes e mediram. A Unicesumar faz 120 contatos, é a que mais faz desde o momento que a pessoa faz o primeiro... Estou falando esse dado que é um dado público, eles divulgaram, desde o momento que a pessoa mostra interesse até aquele momento do final do semestre. Então, isso tem um nível de proximidade dentro da distância que é diferente na nossa visão. Ao longo desse processo, tem uma área, né, que agora está mais comum falar em gestão de permanência, né, do que a gestão da evasão. Então, na gestão da permanência, tem um batalhão de pessoas cuidando disso das 3 formas, né, preditiva, reativa e... Preditiva, reativa. Tem mais uma, Nama. Com inteligência artificial é a preditiva.
Gente, me fugiu o nome aqui. Tem 3. Que é uma que você se antecipa, a outra que você acompanha e depois... desculpa, não é... Eu não esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas são 3 formas que a gente qualifica, né, a gestão da permanência. A preditiva, utilizando a inteligência artificial, redes sociais, enfim, para poder dizer assim, esse aluno pode ser que ele evada, mas é um robô, ele está aprendendo, né? Então pode ser também que ele levante a mão, sendo uma coisa que não tem muito a ver. Mas quando ele começa a postar coisas nas redes que estão totalmente desvinculadas, né, levanta-se a mão, né? Obviamente, rede social é um dos pontos, né? Tem uma série de outros. Aquilo que já é comum, né? De frequência, né? de acesso ao ambiente, de nível de nota, enfim. E a questão da reação. Então, a gente tem um programa muito eficaz, na nossa opinião, que é a hora que, para cada problema, existe um remédio, né? Ou pelo menos uma proposta de remédio. Então, isso faz com que o índice de permanência ele seja bastante alto. Então, a gente tem lá entradas trimestrais, né? Então, são 4 módulos ao longo do ano. E acontece, no EAD é muito comum, o aluno entra, não sabe se vai ter tempo, e aí não tem tanto tempo, se enrola um pouco ali, perdeu um mês e desiste. Porque aí ele perdeu um mês, já perdeu prova, porque como é trimestral, é muito curto, né, o período do módulo. O que a gente faz com ele? Olha, está sem tempo, eu aproveito tudo que você fez aqui e tal. Começa de novo, começa no módulo seguinte. Assim, não tem problema, você não precisa, o que você pagou está valendo, tudo que você fez, o que você concluiu está valendo, mas começa de novo, começa do zero, porque aí você tem um novo fôlego para começar. Estou desempregado, perdi emprego, tá bom, me prova que você está desempregado, me prova que você realmente foi demitido, eu te dou 2 meses, 3 meses de isenção até você recuperar, e aí você continua para o seu estudo. Então, são algumas práticas que eu acho que fazem com que a permanência seja muito grande, né? Porque vocês sabem disso, é muito mais caro reter do que captar. Né? Então, assim, a ideia é que a gente tenha uma gestão de permanência que seja eficiente e isso, obviamente, leva o resultado da gestão para frente. Então, acho que esse é um outro ponto. Muita utilização de inteligência da informação, né? Assim, áreas de BI, enfim, muitas coisas que podem ajudar, muita tecnologia associada à questão do ensino. E, acho que, por fim, uma gestão de polo muito próxima. Né? Nós chegamos aí a 624 polos, acho que é o número de ontem, e é difícil de você gerenciar um número de polos grande, mantendo um contato próximo. Então, por exemplo, todos os dias o polo recebe no seu e-mail um dashboard com todas as informações daquele polo relacionado a quem é que é o aluno que não pagou, o aluno que não está acessando o ambiente, para que ele possa entrar, clicar, já dar o acesso ao telefone do aluno para entrar em contato. Olha, você não acessou o ambiente faz 3 semanas. Porque quando você começa a crescer muito, não adianta. A gente tem lá na sede 100 pessoas de call center, mas não adianta. Se a gente for trazer tudo para a sede, desses 100 vai ter que virar 1000 daqui a pouco. Né? Então, assim, a ideia é trabalhar com a gestão compartilhada dos polos. Um time comercial muito forte, né? Porque é uma área que acaba... o EAD ele é agressivamente, do ponto de vista comercial, muito agressivo. Então, nosso time de comercial, por exemplo, veio de telefonia. Então, são pessoas que já estão acostumadas com essa questão, né, de venda, propriamente dito, e o apelo da qualidade, né, sem perder o foco na qualidade. Você tem lá, o nosso reitor, o professor Wilson, sempre cita, são 20 ações de qualidade, a gente poderia ficar aqui, talvez uma palestra inteira falando dessas 20 ações de qualidade, mas cada ação de qualidade dele, Lanza já deve ter ouvido isso em algum momento, né, Lanza, em alguma palestra, e ele fala de cada uma delas, que é real, e aquilo ali é na prática, né? A Nucesumar gasta por ano, eu vou falar isso porque ele já falou em outros eventos, não tem problema eu falar. A Nucesumar gasta R$1 milhão por ano com fiscais de prova. Normal? Não é. R$1 milhão com fiscais de prova, porque isso é um valor. Ela tem um vídeo de cola, que eu sugiro que vocês entrem aí no YouTube, na hora que vocês... Põe lá, vídeo de cola Unicesumar, vai aparecer para vocês. Que é uma coisa impressionante, não sei se o Flávio já teve a oportunidade. Mostra um médico numa mesa de cirurgia, e ele vai fazer a cirurgia, ele olha na mão, que está lá o desenho do coração dele, né, para ele poder saber onde é que ele corta, onde é que ele faz, e o paciente morre. Né?
porque ele colou durante a faculdade inteira. Então, isso é muito forte lá na Unicesumar. E isso é muito... chega ao ponto de a gente mandar fiscais nossos para o polo, se passarem por aluno, para poder estar em sala, para ver se os fiscais do polo estão fazendo o trabalho. Então, assim, é um nível de... Por isso que a IGC 4 há 8 anos, por isso que tem esses índices de qualidade, é considerado a melhor EAD do Brasil, e é sustentável, né? Porque isso dá credibilidade, não é... Então, assim, acho que eu quis só pincelar, desculpa, algumas... Só uma dúvida. Digamos que eu seja um gestor, deve ser uma pergunta que muitos estão fazendo aqui, e se eu quiser abrir um curso EAD agora, o que você vê, como você vê esse posicionamento? Devo abrir, não devo abrir? O que você... Eu rezaria bastante. O mercado está muito agressivo, né? Assim, Fábio, eu não vou... prefiro ser... Lá em Minas tem um ditado, eu prefiro amarelar agora do que vermelhar depois. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. O mercado está muito agressivo, mas eu ainda acredito que sempre há espaço, né, para abertura, acho que não tem, sempre há espaço, mas quem ainda está num processo inicial, né, o aspecto regional deveria ser um aspecto, na minha visão, que deveria ser olhado como foco, né, e não um aspecto de escala. Então, você ter um EAD regional de proteção, estou indo até contra o nosso crescimento, mas porque você é conhecido ali naquela região, você tem uma interferência no seu mercado, então isso acho que faz sentido, mas começar alguma coisa agora, pensando em escala nacional, o mercado está bastante agitado, vamos dizer assim. Tá ótimo. Pessoal, o tempo acabou. Eu queria agradecer o Jefferson pela disponibilidade de vir até... Ele mora em Maringá, né? Pegou o voo hoje cedo. Muito obrigado, Jefferson. E aproveitem o evento hoje, pessoal.